Chegou a hora de acompanhar um bate-papo sobre como superar o medo na prática. Bom dia, Nikele. Bom dia ao pessoal de casa. No quadro Na Prática de hoje, eu recebo Bruno Brandão, o psiquiatra, que vai conversar com a gente sobre ansiedade social. Bom dia, Bruno. Tudo bem? Bom dia, Sara. Obrigado pelo convite, estar aqui na TV Horizonte com você. É a terceira vez que eu venho aqui e estou muito feliz e à disposição para esclarecer as dúvidas dos telespectadores. Prazer ter você novamente na nossa casa. E a primeira pergunta, o que é? Explica um pouquinho, rapidamente, o que seria ansiedade social e, na prática, como lidar com esse transtorno, Ansiedade social, como o nome já diz, é um transtorno de ansiedade, um dos transtornos de ansiedade. Tem vários tipos de transtorno de ansiedade. A ansiedade social é quando esse paciente experimenta uma ansiedade acentuada, tanto com sintomas mentais e sintomas físicos, quando ele está diante de situações sociais. Então o nome é meio que autoexplicativo. Mas o medo não é de estar no meio das pessoas. Ele gosta de pessoas, ele deseja estar no meio de pessoas. Diferente, por exemplo, do transtorno de personalidade antissocial. Mas aqui ele tem um medo principalmente da crítica, de ser avaliado, de ser julgado, de desempenhar mal. Então, por exemplo, uma pessoa com ansiedade social aqui gravando uma entrevista dessa, eu iria estar o tempo todo. Será que ele está pensando que eu estou falando? Será que o pessoal de casa está gostando? Será que eu estou me desempenhando? É uma ansiedade de desempenho, um medo de ser criticado, julgado, avaliado pelo outro. E como lidar com isso, Bruno? Primeiro, o que é mais importante? Diagnóstico. Entender quais são os sintomas e buscar esse tratamento? Sim, os principais sintomas são sintomas físicos, então a pessoa tem taquicardia, coração acelerado, um rubor facial que muitas vezes se intensifica, que as pessoas estão percebendo que eu estou tremendo, que eu estou ficando vermelho, que eu estou gaguejando para falar. E à medida que ela começa a imaginar o que os outros estão pensando, isso vai se intensificando. Então vira um ciclo, uma bola de neve. O tratamento é basicamente fazer o contrário do que a pessoa quer fazer, porque ela evita esse contato social porque essa situação gera um desconforto. E na verdade o tratamento é ela enfrentar isso, mas enfrentar de uma forma gradativa. Ou seja, quanto mais ela evitar esse contato, o transtorno vai se agravando. Quanto mais ela vai enfrentando aquilo, olha, a primeira vez é difícil, a segunda vez é um pouquinho menos, a terceira menos. Então, normalmente quando o paciente é muito grave, a gente faz com ele uma escala. Olha, você tem dificuldade de falar, por exemplo, para 5, 6 pessoas. Então, fala para uma, fala um pouquinho, depois para 2 e vai ali gradativamente aumentando. E em muitos casos a gente vai precisar também de medicação para conter um pouco esses sintomas físicos. Então, o tratamento definitivo, curativo do transtorno de ansiedade social é basicamente a exposição, porque muitas vezes é um paciente que já evita isso cronicamente, não sai de casa, não evita conversar, evita se relacionar. E por ele já ter esse padrão evitativo crônico, ele desenvolve também um déficit de habilidades sociais, não sabe muito como se portar nas diversas situações. Então o treinamento envolve exposição gradativa, fazer uma escala do que ele tem menos dificuldade para aquilo que ele tem mais dificuldade, associado também a um treinamento de habilidades sociais. Às vezes ele não sabe como que eu devo me comportar numa padaria, numa entrevista, numa entrevista de emprego, num bar, numa reunião de amigos. Ele tem essa dificuldade. E muitas vezes medicação também. E existem momentos de crises para quem tem esse transtorno? Excelente pergunta. A depender da intensidade dessa exposição, esses sintomas físicos eles podem se intensificar tanto que essa pessoa pode chegar até ter um ataque de pânico, por exemplo, e desmaiar. Por isso que quando a gente fala de exposição, é uma exposição controlada. Eu não posso, por exemplo, pegar um fóbico, uma pessoa que tem ansiedade social e colocar ele num palco, achando de desmaiar lá em cima e aquilo agravar o transtorno dele. Então essa exposição é uma exposição que a gente chama de exposição controlada. Eu vou expondo gradativamente, justamente para evitar que ele tenha uma crise de ansiedade tão intensa que, a depender da intensidade, pode configurar até um ataque de pânico, que seria o ápice daquela crise de
de ansiedade. E nesses momentos de crise, né, Bruno, existe alguma técnica de respiração que possa ajudar essa pessoa? Sim, isso faz parte também do tratamento. O tratamento ele envolve 4 pilares: treinamento de habilidades sociais, uma reestruturação cognitiva, que a gente vai prestar atenção nos pensamentos. Ah lá, eu tô achando que o pessoal tá me criticando, não tá me criticando, e muitas vezes são pensamentos irracionais. Eu falei, o treinamento de habilidades sociais, a reestruturação cognitiva, técnicas de relaxamento, que aí vai envolver a respiração diafragmática, né? Que a respiração diafragmática seria basicamente você inspirar contando até 3, dar uma pausa contando até 2 e expirar, a expiração sempre mais longa. Normalmente a gente conta até 6. Claro que a ideia geral, se esqueceu essa contagem aqui, é sempre a expiração ser mais longa que a inspiração e mexendo sempre o abdômen, mexendo sempre a barriga e não o tórax. Então pode até colocar uma mão no peito, colocar uma mão na barriga, no abdômen, né? E fazer essa respiração mexendo sempre o abdômen. Faça isso em casa, treina em casa, porque você já está na hora que você está tendo a exposição social, você não vai ficar lá assim, porque vai ser algo deselegante. Mas sim. E pode ser curado, Bruno? Felizmente sim, tá? As pessoas acreditam que não, mas sim. A fobia social, a ansiedade social, ela tem cura, desde que essa pessoa se exponha. E o grande problema é que esse público, eles vêm pra gente às vezes com um padrão de décadas de não exposição. Isso foi até agravado pela pandemia. Na pandemia, as pessoas ficaram em casa. Então, para aquelas pessoas que tinham ansiedade social, para os fóbicos sociais, no primeiro momento foi um alívio. Ah, que bom, né? Estou aqui agora em casa, não tenho que me relacionar com tanta gente. Mas isso no longo prazo tende a agravar o transtorno. A ideia é, quanto mais você se expor, mais você enfraquece o transtorno. Se você se expor demais, você até cura o transtorno. Quanto mais você evitar, mais você agrava o transtorno. E pensando nisso, quando é a hora certa de procurar esse tratamento? A hora que começar a aparecer prejuízos na vida daquela pessoa. Excelente pergunta também. Ansiedade social é diferente de timidez. O tímido, ele fica ali um pouco desconfortável, ele fica mais introvertido, mas ele não tem tanto prejuízo. Na hora que a pessoa começa, por exemplo, a trancar uma faculdade, a evitar um emprego que ela queria muito, mas ela não vai trabalhar por conta da ansiedade social, às vezes ela evita ter relacionamentos afetivos por conta disso. A vida da pessoa começa a ficar limitada por conta do transtorno. Então, uma máxima que a gente tem dentro da psiquiatria é: para caracterizar um transtorno, precisa ter prejuízo e ou sofrimento. Se não tiver prejuízo, se não tiver sofrimento, é um jeito de ser daquela pessoa. Olha, eu sou mais reservado, não gosto de me expor tanto, mas se precisar eu vou. Qual que é o prejuízo que isso leva para a sua vida? Não me sinto bem assim, trabalho, eu gosto de ser assim. Isso não é ansiedade social, isso é um traço de personalidade. Começou a gerar prejuízo e sofrimento, aí sim eu vou falar em transtorno propriamente dito de ansiedade social. O que eu acrescentaria aqui é que, diferentemente do que as pessoas pensam, as fobias de um modo geral, tá? O tratamento ele é curativo. O grande problema é que os fóbicos, né, seja a fobia social, a fobia específica, normalmente tem uma vida baseada na evitação. E isso acaba cronificando o transtorno e aí realmente fica mais complicado. E quando eu falo exposição, as pessoas pensam que exposição é, olha, eu vou te torturar, você vai passar muito mal e vai curar. Não é isso, é uma exposição gradativa que vai sim gerar um desconforto, mas um desconforto leve, um desconforto que é diferente do sofrimento, a gente vai fazendo isso de forma gradativa e de fato é possível viver sem os transtornos fóbicos. Muito obrigada, viu, Bruno, pelo bate-papo, muito bem explicado aqui. Um abraço para o pessoal de casa, abraço, Nikele, e até a próxima.